Bom dia, boa tarde, boa noite. Sei lá que hora que você está assistindo esse vídeo, mas o importante é que você está aí. E hoje nós iremos tratar sobre um tema, ó, já tem uma pistazinha do lado de cá, hein? Uma ampulheta, ampulheta, o tempo. Para trazer o tema da aula de hoje, sempre ele, o inoxidável, o incomparável, entra em cena, o nosso Justininho. Muito bem, Justininho. Parece que nessa tempo aí você andou engordando, né, Justinho? Você sabe que um problema é que o pessoal pensa que gordo faz regime para emagrecer, mas isso não é verdade, né? O gordo ele faz regime para não engordar mais. Porque acreditem, senhores e senhoras, gordo engorda. É possível ser mais gordo que o gordo. Ah, deixa pra lá. Justininho, qual é o tema da nossa aula de hoje? Olha aqui, que bacana, Justininho, gostei, hein? Didática virtual. Como calcular a quantidade de atividades para uma aula remota? Muito bem, Justininho. É que o pessoal tem perguntado para mim, às vezes direto, às vezes eles perguntam para o Justininho: ah, mas eu tenho que preparar um módulo de 6 horas, uma disciplina de 30 horas. Como é que eu penso isso? Quantas atividades eu coloco? Qual é a relação? Hoje, então, eu vou tentar. Ó, fica já a advertência para vocês. Tudo são suposições, são possibilidades, resultado de experiências, algumas pesquisas, mas isso vai variar em função da sua turma e da sua habilidade. Mas é claro que é uma referência para você começar a pensar. Combinados e combinadas? Então vamos embora ao quadro negro começar a trabalhar, certo? Primeiro ponto, a nossa referência é o presencial. Mas olha aqui que importante. Por isso que eu coloquei aqui que é a nossa referência, mas não é a nossa camisa de força. Geralmente no presencial, as aulas são de 50 minutos. Alguns 45, alguns 60. Então quando eu penso, eu preciso preparar um módulo de 6 aulas, eu já penso na minha aula presencial. E isso é um início, mas é importante que a gente rompa com essa noção. Senão o mundo virtual fica prejudicado pelo mundo real, porque a dinâmica é outra. Infelizmente, o nosso modelo presencial ainda é muito travado na nossa figura. E eu digo isso para mim mesmo. Eu também faço isso. Às vezes, quando eu, inclusive, coloco os estudantes para fazer uma atividade durante a minha aula presencial, a minha sensação é de perda de tempo. Por que isso? Porque a minha cabeça já foi construída, gente. É muito tempo fazendo uma coisa só sem refletir. Então eu também preciso fazer esse exercício de reflexão, onde eu preciso da participação desse estudante. Então nesse tempo do mundo virtual, vamos sim ter a referência, às vezes a gente tem que lançar no diário, aí a gente ainda lança com a ideia do nosso mundo presencial. Mas quando você for construir o seu mundo virtual, os seus módulos, temas, sei lá o nome que você usa, vamos tentar romper com essa hora exatamente como nós fazíamos no presencial. E vamos adicionar um elemento que é fundamental nesse processo, que é o aluno. Infelizmente, quando a gente planeja a aula no presencial, a gente fica muito preocupado. Em quantas aulas eu vou dar, quanto tempo eu vou falar, mas agora eu preciso pensar de uma outra maneira. Eu preciso pensar que no meu mundo virtual, o aluno precisa mover a engrenagem. Sem ele não acontece. Olha que louco que eu estou falando, hein? Vou até ficar maior aqui, hein? No mundo presencial, a aula acontece independente do aluno. Se o aluno dormir, acordar, voar, for para Marte e voltar, o professor está falando e é como se a aula tivesse acontecendo. Olha como que o mundo real pode ser enganador. No mundo virtual não tem jeito. No mundo virtual ele só anda se o aluno empurrar a engrenagem. Então nós precisamos considerá-lo no momento do planejamento. Você já viu que muitas vezes no planejamento real a gente não considera a participação do aluno? Fiquei pequenininho de novo, vamos continuar. É importante levar em conta, levar em conta o tempo do estudante na preparação das atividades, na preparação do seu módulo.
Isso é importante no mundo virtual. No EAD, no ensino remoto, o estudante é um ser ativo, não tem jeito. É ele que vai fazer a engrenagem girar. Sem ele, não há movimento. Considere o tempo. Então, ó, quando eu estou pensando na minha aula, no meu tempo, na minha preparação da aula virtual, eu tenho que levar em conta os tempos de anotação do meu aluno. O tempo que ele vai ler, parar, o tempo que ele vai refletir, o tempo que ele vai espreguiçar. Gente, ó, numa cadeira legal, acolchoada, você fica 50 minutos. Imagine em que momento, em que lugar que esse estudante vai estar assistindo essa aula. Às vezes ele não consegue nem ficar 50 minutos direto. Precisamos também pensar nessas interrupções. Eu nem coloquei aqui, hein? Mas eu também poderia pensar nesses intervalos que são fundamentais também para a aprendizagem. É claro que você não precisa estudar 10 minutos em intervalo de 50, né, meu filho? Mas vamos lá. O tempo que ele vai buscar dúvidas, ele pode ir no Google, teve uma dúvida, te manda uma mensagem, responda a mensagem dos alunos, hein, pessoas? Hein, queridos e queridas professores? Estar no mundo virtual não quer dizer estar sozinho, hein? Nós precisamos ficar atentos às respostas, às interações. Que mais? Então, olha, nesse mundo virtual, voltando aqui a ficar maior, hein? Nesse mundo virtual, sabe o que eu diria que é o elemento que nós precisamos mais considerar e que às vezes a gente esquece? É esse bichinho aqui, ó. Que esse estudante faz parte do planejamento do nosso tempo de atividade. E agora, rapidamente, eu vou te dar um exemplo de um planejamento de um módulo, beleza? De quanto tempo? Ó, quer dizer, eu vou te dar um exemplo de tempos que são importantes, ó. Primeiro tempo, para ler uma página, 15 minutos, professor. Aí você fala assim, ô Justino, deixa eu te falar, o cara vai gastar 15 minutos para ler uma página? Não, eu não estou falando que você vai ler uma página, 15 minutos seria um tempo de uma leitura dedicada. O que eu chamo de uma leitura dedicada? Significa que para ler uma página, esse uma aqui ficou, eu deveria ter colocado assim, né? O tempo para ler uma página significa também o tempo para você fazer anotações. Significa também o tempo que você vai refletir. E te digo mais, esse tempo também vai ser o tempo da releitura. A gente sabe que às vezes não vai adiantar você ler uma vez. Então, uma página, na verdade, viram 15 minutos. Ah, é assim? Tô te dando uma ideia, certo? É uma referência para você começar a pensar. É claro que um leitor treinado gasta menos tempo, um leitor iniciante vai gastar mais tempo. Um texto mais complexo, você aumenta esse tempo, mas está vendo que a sua referência, uma página, 15 minutos. Que mais? Vídeo, a gente adora colocar os vídeos, né? Eu adoro os videozinhos. Mas e aí, 10 minutos, eu coloco 10 minutos e falo, 10 minutos é 10 minutos o vídeo, só isso. Não. 10 minutos, eu digo a vocês, ele vira pelo menos, olha só, 20 minutos. Porque para uma boa aprendizagem eu preciso pelo menos assistir o vídeo 2 vezes, no mínimo. Dependendo do vídeo eu assisto 3 vezes. Isso pensando em uma duração ideal de 10 minutos. Então um vídeo de 10 minutos, no seu planejamento ele vira 30 minutos. Não entendi. É porque eu coloquei mais o tempo das anotações. Eu coloquei a metade, ó. Então, se eu tenho 10 minutos de vídeo, eu tenho pelo menos 5 minutos de anotações, que o aluno para, avança um pouquinho, para. Então, nisso tudo, se eu tenho 2 vezes o vídeo, 20 minutos, mais 2 vezes meu tempo, eu tenho 30 minutos para um videozinho de 10 minutos. O que mais? Vamos ficar pequenininho para sair da frente do texto. Um podcast segue a mesma lógica, hein? E lembrando que os podcasts tendem a ser maiores do que os vídeos. Então fique muito atento a esse tempo de explicação, certo? Porque isso vai só aumentando.
Outro ponto. Aí eu vou colocar a minha avaliação, uma questãozinha de múltipla escolha. Você sabe quanto tempo no Enem um aluno tem em média por questão de múltipla escolha, levando em consideração 5 alternativas? Você tem em média 3 minutos. Aí você diz, poxa, professor, ô Justino, mas você calculou 10 minutos? Calma, por que eu calculei 10 minutos? Por que eu coloquei 10 minutos? Porque nós estamos em preparação. É um aluno que está treinando, aprendendo. 3 minutos é um aluno treinado, que já está nos cascos para fazer um Enem. Então, o meu objetivo é que ele faça uma questão em 3 minutos. Mas e até lá? 10 minutos. Por que eu penso em 10 minutos? Porque é o tempo dele voltar na teoria, é o tempo dele consultar, dele buscar um vídeo, do acesso aos seus materiais, ao livro, a um site, e isso leva tempo. Precisamos considerar 10 minutos, uma questãozinha de múltipla escolha. Questão dissertativa, pensando aí em torno de 10 linhas, 12 linhas, 20 minutos. Porque isso envolve a mesma questão, porque você tem que ir buscar as suas fontes. Você tem que digitar, corrigir, prestar atenção na sua linguagem. Não é só o conteúdo. Então, uma questãozinha, pelo menos 20 minutos. Isso se eu pensar em uma questão com uma resposta aí em torno de 10 linhas, no máximo umas 12 linhas, certo? Não mais do que isso. Que mais? Itens de VOF. Aí eu tomei a mesma referência aqui, ó, com as suas questõezinhas de 10 minutos. Claro que dependendo da complexidade que você colocar, esse tempo aumenta ou esse tempo diminui. Atividades com redação. Pedi um relatório para o meu estudante. É um relatório de 25 a 30 linhas. Olha, no mínimo, você vai colocar 2 horas para essa atividade, 120 minutos. E te digo mais uma coisa, a maioria das plataformas online só aceitam em PDF. Os nossos estudantes às vezes não sabem ainda transformar para PDF. Eles vão ter que procurar, diminuir, colocar imagem. Então é importante que você adicione ao seu tempo de preparação, considerar o tempo para converter arquivos, aprender a plataforma. Às vezes você está usando pela primeira vez aquela atividade, nenhum outro professor utilizou. Você precisa pensar que o estudante também necessita desse tempo. Achar os caminhos, entender a lógica dos seus conteúdos, como é que você pediu, como é que você colocou. Por isso a linguagem é muito importante na preparação do seu módulo. Eu colocaria, dependendo da complexidade do item que você for adicionar, pelo menos mais 120 minutos na preparação da sua aula. Dependendo da complexidade. Claro que você não vai adicionar isso sempre, mas eu fiz um módulo de 6 horas. Aí eu precisei converter um arquivo. Esse módulo eu vou colocar menos conteúdo, mas considerando esse tempo de preparação. No meu próximo módulo de 6 horas, imagina que é uma disciplina de 10 horas, de 60 horas. 10 módulos de 6 horas. O que eu vou fazer? No módulo 2, eu já não vou considerar mais isso aqui, porque eu já considerei uma vez. Belezas? Tranquilos e tranquilas? Então vamos lá, agora sim eu vou dar um exemplo a vocês de como pensar esse tempo na preparação de um módulo. Combinados e combinadas? Então vamos lá. Então como que vai ser isso aqui? Eu vou te dar um exemplo de como que eu estaria planejando um módulo. Qual a duração deste módulo? É um exemplo, tá? Lá no Moodle, por exemplo, ele chama esse módulo de tópico, tá? É isso aí. Como é que vai ser isso aí? Geralmente, quando eu vou lançar nos meus diários, eu lanço aulas. Então, eu vou pensar o seguinte, eu preciso planejar um módulo que, se fosse no mundo presencial, para efeitos de lançamento prático lá no meu diário, é como se eu tivesse que lançar 6 aulas de 50 minutos. Na hora da minha cabeça, cheguei aqui, eu já esqueço isso. Acabou. Eu só precisava dessa informação
para pensar no meu tempo e para lançar no diário. Para pensar no meu módulo, eu já explodi isso aqui e comecei a pensar em tempo. Combinados? Você só fica nessa ideia de aula para começar, para lançar. Depois você explode isso e segue a sua vida sem ela. Como que eu vou fazer esse planejamento? Primeiro, Justininho, esse é o Justininho humano. Tá entendendo tudo? Beleza? Uhul! Então vamos lá. Justininho, presta atenção. O que vai ter nesse módulo aqui para você? Primeiro, você vai ter que ler um texto, Justininho, de 10 páginas. Vou lá e vou colocar um texto de 10 páginas para ele. Ô Justininho, você é um bom aluno. Fala a verdade. Tá bom, Justininho. Nós vamos acreditar. Justininho, eu vou propor para você um texto de 10 páginas. O Justininho então, né? Ele vai levar para um texto de 10 páginas mais ou menos 150 minutos. Fazendo anotações, indo, voltando, lendo, tendo dúvida, não conseguindo, desistindo. 150 minutos. Eu vou propor a ele um vídeo de 20 minutos. E também vou propor lá no final um questionário. Se eu pensar no tempo só disso aqui, olha onde eu cheguei. 310 minutos. Se eu chegar aqui em 310 minutos, o que significa? Que eu já estourei o meu tempo de preparação. Porque qual era o meu objetivo? 300 minutos. Um texto de 10 páginas, um vídeo de 20 minutos e um questionário, eu estourei. Mas se eu tivesse no mundo presencial, eu ia dar muito mais matéria do que isso. Cuidado, porque o mundo virtual não é perfeito. Às vezes você deu a aula, mas o aluno não aprendeu. Ele não fez nada. É verdade que no mundo virtual também eu não tenho garantia nenhuma, mas pelo menos vamos considerar esse tempo, certo? Então, voltando aqui. Um textinho de 10 páginas, o que eu fiz? 150 minutos. Um vídeo de 20 minutos, lembra que eu assisto 2 vezes, mais a metade para anotar, já foram 60 minutos. Fui fazer meu questionário, 60 minutos. 100 minutos. Já bati 300 minutos. Mas pode... Não, claro que pode ser diferente. Lembra que eu falei para você que é importante você considerar quem? Esse cara aqui, ó, o Justininho estudante. Então, o Justininho professor não pode esquecer o Justininho estudante, porque é o Justininho estudante que vai limitar isso aqui, aumentando ou diminuindo. Olha que bacana que é o mundo virtual. Eu posso começar aplicando um questionário com 100, mas depois eu posso ir diminuindo ele até chegar no ideal do Enem. Você já pensou que eu teria, ao invés de 100 minutos, no ideal do Enem, se eu tiver 10 questões, quanto tempo esse aluno teria para fazer? Eu teria aproximadamente 30 minutos para fazer a minha questão, as minhas 10 questões. Combinados e combinadas? Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado, Justininho aluno. Vamos voltar aqui ao final da nossa apresentação, porque é mais ou menos isso. Então, recado a você, Justininho professor, não esqueça do Justininho aluno, pense no tempo pensando no Justininho aluno e espero que eu tenha ajudado e contribuído vocês a pensarem um pouco sobre os seus modos, certo? Muito obrigado a todos e a todas, espero que estejam bem e você já sabe, a gente se encontra.